Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de anatomia, organografia e sistemática vegetal. E hoje nós falaremos um pouco mais, sobre o ciclo de vida das angiospermas, que são as plantas do nosso interesse de estudo aqui no curso. Então, mais uma vez, nós utilizaremos o material disponível na internet, no canal do YouTube da Univesp, no curso de Anatomia e Morfologia Vegetal. As aulas são ministradas pelo professor Gregório Secantini, uma referência no assunto no país, professor da USP hoje. E eu vou, então, serão mais duas ou três aulas sobre a parte de anatomia, organografia e morfologia, e depois nós entraremos na parte de sistemática, que é a parte da disciplina destinada a classificação dos vegetais, a organização desses vegetais em grupos. Então, vamos à aula do professor Gregório e farei intervenções à medida que eu achar necessário, como nós temos feito nos outros cursos. Vou fechar aqui a minha tela e vamos lá. Bom, agora vamos falar das plantas mais abundantes da Terra, que são as angiospermas. As angiospermas são as plantas com flores, que possuem carpelos, que possuem frutos, possuem vasos e possuem o endosperma. Vamos ver como essas plantas são diferentes e como esse ciclo de vida é importante para nós. Então aqui, em primeiro lugar, eu tenho uma aquisição nova que é a flor, né? Os cones, os estróbilos, eles não são flores, nunca foram. Os estróbilos apareceram muito antes. As flores são uma aquisição recente na evolução. Nas flores, eu tenho folhas modificadas, as anteras, e eu tenho os carpelos. Dentro dos carpelos, eu vou ter a linhagem do grupo mega, né? Então, eu vou ter óvulos, esses óvulos vão ter um tegumento, dentro vão ter um esporângio, vão formar um saco embrionário. Esse saco embrionário vai ter 7 células e 8 núcleos e vai ficar aguardando a fecundação. Do outro lado, na antera, eu vou ter a meiose, a formação de esporos. Esses esporos germinam internamente e viram o grão de pólen. Eles voam ou são trazidos por insetos até o estigma da flor. Lembrando que eles podem ser trazidos pelo vento, por insetos, por aves, por roedores, Então existem pela água. Então tem vegetais que florescem, por exemplo, em regiões às margens de rios, dentro de cursos d'água. Então o grão de pólen, né, é transportado de inúmeras formas, ok? Não só essas duas que foi comentado. Formam um tubo polínico e adentram no saco embrionário. E ali vai ocorrer uma dupla fecundação, porque 2 núcleos vão ser transferidos para o interior do saco embrionário. Um dá origem ao endosperma, o outro dá origem ao zigoto. Vamos ver isso em mais detalhe. Então aqui uma flor genérica, em que eu tenho as pétalas, as sépalas, o ovário e os estames. Sabendo que os carpelos e ovários são folhas modificadas, são esporofilos, da mesma forma que os estames são folhas modificadas. Vamos ver em detalhe o óvulo das angiospermas, isso é muito importante. Então eu tenho aqui a abertura, que é a micrópila, eu tenho 2 tegumentos em angiospermas, e eu vou ter um saco embrionário com 7 células. São elas 2 sinérgides, sinérgide é quem acompanha, que tem sinergismo. Então aqui eu tenho a oosfera, eu tenho 2 núcleos polares e eu tenho 3 antípodas. Antípoda é o que está ao contrário, é o contrário da micrópila, tá? Eu tenho vários tipos de óvulo que estão dentro de ovários. Então, esse conjunto de células, 8 núcleos em 7 células, vai constituir o saco embrionário maduro. Aqui, em um pouco mais de detalhe, a gente vê
imagens reais, é muito difícil de ver isso ao microscópio. A gente vê aqui, ó, as duas sinérgides, a oosfera, os dois núcleos polares e duas das antípodas. Ó, os núcleos polares aqui e duas das antípodas, a terceira não dá para ver. Existem vários tipos de formação, a gente não vai entrar em detalhe, mas o que acontece no saco embrionário das angiospermas? Existe uma fase chamada cenocítica. O que quer dizer isso? Que tem divisão nuclear sem divisão celular. Então eu tinha lá uma célula esporígena, ela se divide, um esporo, ela se divide, forma 4, 3 degeneram. Aí esse núcleo aqui se divide uma vez, se divide uma segunda vez, se divide uma terceira vez, formou 8 núcleos. Então, 3 migram para cá, 3 migram para cá. Estes dois vão ser os núcleos polares. Estes 3 aqui vão ser as sinérgides e a oosfera, e estes 3 vão ser as antípodas. E aí o que vai acontecer? Na parte do microsporângio, eu vou ter a antera. A antera tem 2 tecas, cada uma com 2 sacos polínicos. Então, saco polínico é o esporângio. Vai ter a meiose, forma o esporo cresce lá dentro, forma o grão de pólen. O grão de pólen é transportado e vai chegar no estigma. Então a gente vê, ó, o grão de pólen aqui, ó, germinando no estigma. Ó, aqui a gente vê, ele penetra nas papilas do estigma, vai crescer o tubo polínico, esse tubo polínico vai entrar num tecido dentro do estilete da flor e ele vai chegar até a micrópila. E ali vai ter a transferência de 2 núcleos espermáticos. Esses núcleos espermáticos vão fecundar. Um deles vai fecundar a oosfera, o outro vai fecundar os 2 núcleos polares. Então, esse tecido que se forma aqui é 3N, tem 3 vezes o número cromossômico, ele é chamado endosperma. Então, essa é uma situação muito diferente, que vai gerar sementes com uma reserva nova que não existia antes, como o endosperma aqui do milho ou da mamona, né? Então, muita reserva, mas essa reserva só foi formada no momento da fecundação. E isso é uma situação muito diferente de todos os ciclos de vida que vimos antes. Nas angiospermas, eu vou ter a formação de frutos, porque tem carpelos, e também vou ter a formação de sementes. Frutos e sementes nós vamos ver mais adiante. O que a gente tem que gravar dessa aula? Que existem ciclos diplobiontes, são ciclos com alternâncias de gerações. A alternância de gerações é o típico fenômeno do ciclo das plantas terrestres. Ao longo da evolução, houve uma redução da geração gametofítica, ela ficou mais interna, menor, mais protegida. Houve um aumento da independência da água. O gametófito, que era um organismo de vida livre, passou a viver dentro do grão de pólen, passou a viver dentro do saco embrionário. A fecundação passou a ser sem gameta quinada, com o surgimento da sifonogamia. E nas angiospermas surge um sistema de reservas diferente, que é o endosperma, que só aparece na hora da fecundação, com a dupla fecundação. Ou seja, se nas coníferas, nos ginkgos, nas cicas, se nos grupos que apareceram antes, tinha um monte de reserva que era produzida por uma planta sem haver fecundação, nas angiospermas só há formação de reserva se houver um zigoto para desenvolver. Qual é a implicação disso, pessoal? Nós estamos vendo aqui o que ele falou. Nas angiospermas só há formação desse tecido de reserva depois que ocorre a fecundação, ao contrário dos outros 3 grupos que ele falou agora, das cicas, dos ginkgos e das coníferas, né? Então, nesses 3 grupos, ginkga, cica e coníferas,
O tecido de reserva da semente é formado antes que ocorra a fecundação, ou seja, tem origem na mãe, na planta que dá origem à semente. Tá? Nas angiospermas, não. Nas angiospermas, esse tecido de reserva chamado endosperma só é formado quando ocorre a fecundação. Então, olha a importância da fecundação para as angiospermas, olha a importância agronômica da fecundação para o ser humano, porque você não vai conseguir produzir, por exemplo, cereais, né? Seja ele qual for, soja, milho, trigo, arroz, feijão, qual for, você não consegue produzir ele se não ocorrer a fecundação. E a fecundação, lá como ele mostra, o grão de pólen tem que atingir lá a região do carpelo da flor, lá em cima, lá no estigma. Ele tem que germinar, entrar no estilete e ir até lá dentro do ovário, onde se encontra o óvulo, para poder promover a fecundação do óvulo e dar origem. Ali ocorre a fecundação, entendeu? E dar origem a um novo ser vivo, que é a formação do embrião. Após a formação do embrião é que começa, né? No momento que ocorre a fecundação, a formação do zigoto, é que começa a formação desse tecido de reserva. Ou seja, sem fecundação, não ocorre formação de sementes, tá? Não ocorre produção de cereais, tá? Não ocorre produção de frutos, porque é o embrião que vai promover uma modificação dentro do óvulo e do ovário para que esse se transforme, o óvulo, em sementes, tá? E o ovário se transforme no fruto. Então, olha a importância da fecundação nas angiospermas, tá? Então, vocês têm que ter sempre em mente isso. E nós vamos ver, mas vocês já viram em alguma parte do curso, existem diferentes tipos de fecundação. Existe a fecundação aberta ou a fecundação cruzada, onde indivíduos diferentes conseguem cruzar, ou existe a autofecundação, né? Onde o mesmo indivíduo se autofecunda e dá origem a sementes a partir do material genético dele mesmo. E mesmo nesses casos, pode ocorrer fecundação cruzada, existem mecanismos, nós vamos ver em outras disciplinas do curso, ou vocês já viram, né? Existem mecanismos que fazem com que promovam a autofecundação ou a fecundação cruzada, tá ok? Então, olha a importância da fecundação, tá? Dessa questão de ocorrer a fecundação, a formação do embrião, para que ocorra a produção agrícola, seja ela através de frutos, né? Da produção dos frutos para interesse humano ou da produção dos grãos, sementes, tá? Dos cereais, tá ok? Então, nós vamos ficar por aqui, vamos para a próxima aula.